Olá, boa noite. O Supremo Tribunal Federal valida a lei que criou certidão negativa de débitos trabalhistas. STF autoriza o júri popular dos ex-policiais militares Rony Lessa e Elcio Queiroz, acusados do assassinato da vereadora Marielle Franco e do motorista Anderson Gomes. Justiça Federal condena shake dos bitcoins por fraudes com criptomoedas. Esquema de venda ilegal de mercúrio líquido na internet é alvo de operação da Polícia Federal. Supremo julga ação contra a lei que obriga o estado de Alagoas a cuidar de animais abandonados. E ainda, em homenagem ao Dia das Crianças, uma reportagem especial fala sobre os direitos e serviços garantidos pela nossa legislação às crianças refugiadas no Brasil. O Jornal da Justiça desta sexta-feira, 11 de outubro, começa agora. Empresas que desejam participar de licitação com órgãos públicos têm que apresentar certidão negativa de débito trabalhista. O STF validou a lei que estava sendo questionada no tribunal. Outras informações com a repórter Manuela Borges. A Confederação Nacional da Indústria e a Confederação Nacional do Comércio apresentaram a ação na Suprema Corte com o argumento de que a exigência do nada consta trabalhista viola garantias da ampla defesa, do contraditório e do devido processo legal. A lei que cria a certidão negativa de débito muda a legislação trabalhista e estabelece que o documento será fornecido de graça e eletronicamente para comprovar a inexistência de dívida na Justiça do Trabalho. A certidão terá validade de 180 dias. A legislação também altera a lei das licitações e passa a exigir que as empresas comprovem a inexistência de débitos perante a Justiça do Trabalho, apresentando o documento de acordo com a CLT, a Consolidação das Leis do Trabalho. O relator das duas ações que questionam a constitucionalidade da lei, ministro Dias Toffoli, explicou que a certidão prevista na lei não trata de ações trabalhistas em tramitação. Quando o documento indica um débito, é relativo a decisões judiciais que já transitaram em julgado, ou seja, já não cabe mais recurso. Nesse caso, ultrapassou todas as fases do processo trabalhista, onde foi garantido às partes o direito de defesa e o acesso ao contraditório. O ministro observou ainda que a empresa ou pessoa física só será inscrita no Banco Nacional de Devedores Trabalhistas depois de 45 dias úteis, por não pagar o débito ou não apresentar garantia para a quitação da dívida. O magistrado também reforçou que a exigência do nada consta trabalhista foi mantida na nova lei de licitações e está de acordo com os princípios que devem ser seguidos nas contratações públicas. Toffoli ressaltou que a proteção constitucional dos direitos dos trabalhadores rurais e urbanos é um dos pilares da ordem econômica brasileira. No plenário virtual, o ministro Luiz Fux se declarou impedido de participar do julgamento. Todos os demais ministros acompanharam o voto do relator. A Procuradoria-Geral da República questiona no Supremo as previsões regimentais das Assembleias Legislativas do Amazonas, do Amapá e de Roraima, que permitem eleições antecipadas no curso do primeiro biênio da legislatura das mesas diretoras que vão atuar no segundo biênio. A PGR argumenta que o STF já definiu que eleições antecipadas para mesas diretoras das casas legislativas só podem ocorrer a partir de outubro do último ano do primeiro biênio da legislatura. Ao possibilitar eleições antecipadas a qualquer momento do primeiro biênio, as normas regimentais violariam o entendimento da Corte, comprometendo a alternância do poder e os critérios de contemporaneidade e razoabilidade. O Supremo Tribunal Federal começou a julgar a ação que contesta uma lei que obriga o Estado de Alagoas a cuidar de animais abandonados. O julgamento é em sessão virtual. Os detalhes com Marta Ferreira. A lei alagoana estabelece que os animais de rua deverão ser identificados, registrados e esterilizados. Também determina que o Estado deverá promover campanhas educacionais sobre a medida e disponibilizar locais para manutenção e exposição dos animais. O governo de Alagoas questionou a norma no Supremo. Um dos argumentos é de que a lei foi de autoria de um deputado estadual.
quando deveria ser uma iniciativa privativa do Poder Executivo. Alegou ainda que muitos municípios têm legislação específica sobre essa matéria. Na ação, o governo alagoano alegou ainda não ser razoável que o Estado possua centros de recolhimento de animais em todo o seu território. O processo está em julgamento no plenário virtual. O relator é o ministro Nunes Marques, que não atendeu ao pedido feito na ação. Para Nunes Marques, a lei não invadiu a competência municipal, justificada pela importância do interesse local. Acrescentou ainda que a norma visa assegurar direitos fundamentais como a saúde pública, ao evitar a disseminação de doenças. Assim, votou pela validade da lei. O ministro Alexandre de Moraes acompanhou o entendimento do relator. O prazo para os demais ministros votarem termina no dia 18 de outubro. A maioria dos ministros do Supremo já invalidou a lei de Volta Redonda, no Rio de Janeiro, que fazia mudanças no regime de promoção dos guardas civis municipais. O julgamento está no plenário virtual da Corte. Viviane Novaes. No Supremo, a Prefeitura de Volta Redonda questionou trechos de uma lei municipal de 2020. Durante o processo de aprovação, o texto sofreu alterações dos vereadores por emenda parlamentar. A lei mudou as regras de promoção, avaliação funcional e remuneração dos guardas civis municipais. A norma permite, por exemplo, que o guarda seja promovido para o cargo superior depois de 4 anos de serviço. A Prefeitura de Volta Redonda alegou que as regras invadiam a competência do Executivo para legislar sobre o assunto. O relator do caso concordou com a Prefeitura. Segundo o ministro Flávio Dino, só o Executivo tem competência para definir o regime jurídico dos servidores. E as mudanças na lei implicam aumento de despesas para a Prefeitura. No voto, o ministro afirmou: por emenda parlamentar, foram incluídas alterações em critérios relacionados ao regime jurídico dos guardas municipais de Volta Redonda, especialmente quanto à promoção na carreira e à avaliação funcional dos servidores, matérias que se inserem na seara da iniciativa do chefe do Poder Executivo. A maioria dos ministros já seguiu o voto de Flávio Dino para invalidar os trechos da lei de Volta Redonda. O julgamento no plenário virtual termina no fim da noite desta sexta-feira. A seguir, Justiça Federal condena shake dos bitcoins por fraudes com criptomoedas. E o STF autoriza o júri popular dos ex-policiais militares Rony Lessa e Elcio Queiroz, acusados do assassinato da vereadora Marielle Franco e do motorista Anderson Gomes. Voltamos em instantes. Por problemas na prestação de contas, a Justiça suspendeu o repasse do fundo eleitoral para o Partido Comunista Brasileiro, PCB. O repórter Márcio Fontinelli tem mais informações. A pedido do Ministério Público Eleitoral, o TSE suspendeu o repasse da verba do Fundo Especial de Financiamento de Campanha ao Diretório Nacional do Partido Comunista Brasileiro, o PCB. Ao todo, a legenda vai deixar de receber R$3,5 milhões por não ter atendido os critérios de prestação de contas de 2020. A decisão, com base nas alegações do Ministério Público Eleitoral, foi tomada pela presidente do TSE, a ministra Carmen Lúcia. A Justiça do Rio de Janeiro determinou que bancos prolonguem a dívida de um consumidor para que as parcelas não ultrapassem 30% do salário dele. Anderson Arcoverde tem as informações. O consumidor apresentou documentos para comprovar que as parcelas dos empréstimos feitos com as instituições financeiras estavam sendo descontadas na folha de pagamento além do limite legal de 30%. Em defesa, os bancos afirmaram que a legislação permite descontos acima do teto em determinados casos e que os contratos foram feitos livremente entre as partes. Ao analisar o processo, a juíza considerou súmula do Tribunal de Justiça do Rio de Janeiro, que estabelece que a totalidade dos descontos não pode ultrapassar 30% do salário do devedor, mesmo em casos de superendividamento, decorrente de empréstimos em diferentes instituições financeiras.
Com isso, ela determinou que os bancos ajustem os contratos, aumentando o número de parcelas sem reajustar a taxa de juros, para que o total de descontos por mês não ultrapasse o limite máximo do salário estabelecido pela lei. Ainda cabe recurso contra a decisão. A Justiça de Goiás considerou uma fazenda como bem de família e suspendeu o leilão. A decisão foi reconhecida a proteção constitucional da pequena propriedade rural, garantindo a subsistência da família produtora. Os detalhes na narração de Rossini Gomes. A propriedade seria leiloada por causa de dívidas contraídas por meio de uma cédula de crédito bancário, CCB, firmada com a cooperativa Sicredi Planalto Central. A defesa do espólio do produtor rural argumentou que a fazenda de menos de 50 hectares é impenhorável, conforme a Constituição Federal, por ser uma pequena propriedade rural explorada diretamente pela família para atividades essenciais, como criação de gado e arrendamento parcial, o que foi comprovado. Além de suspender o leilão, a Justiça considerou a taxa de juros de 26,82% ao ano abusiva, excedendo o limite de 12% previsto pela legislação. Foi ordenado que os juros fossem adequados ao patamar legal. Com essa decisão, a propriedade permanece com a família do produtor rural, garantindo continuidade nas atividades agrícolas e assegurando o sustento dos herdeiros. Justiça Federal condena shake dos bitcoins. Polícia Federal combate esquema de venda de mercúrio na internet. E ministro Alexandre de Moraes do Supremo autoriza júri popular dos ex-policiais militares acusados de assassinato de Marielle Franco. Confira os destaques. O ministro do Supremo Tribunal Federal, Alexandre de Moraes, autorizou o júri popular dos ex-policiais militares Rony Lessa e Elcio Queiroz, acusados do assassinato da vereadora Marielle Franco e do motorista Anderson Gomes. O julgamento já tinha sido marcado pelo Tribunal de Justiça do Rio para 30 de outubro, pelo juiz Gustavo Calil, titular do 4º Tribunal do Júri, que vai presidir a sessão. A autorização foi solicitada ao Supremo porque Lessa e Elcio são réus na ação penal que tramita no tribunal sobre o assassinato, que está sob a relatoria de Alexandre de Moraes. A Polícia Federal fez operação para desmantelar um suposto esquema criminoso de venda ilegal de mercúrio líquido por meio da internet. A investigação começou com análise de redes sociais de vendas conhecidas como Marketplace. Diante dos fatos, foi constatado que a plataforma estava sendo utilizada para anunciar a venda de mercúrio líquido, substância de elevada toxicidade, sujeita a rigoroso controle e utilizada na prática do garimpo ilegal na Amazônia. A investigada, que usava o perfil, pode responder pelo crime de contrabando e outros crimes associados. A Justiça Federal condenou o empresário Francisley Valdivino da Silva, conhecido como Sheik dos Bitcoins, a 56 anos, 4 meses e 10 dias de prisão por fraudes milionárias envolvendo criptomoedas. O esquema movimentou mais de 4 bilhões de reais entre 2018 e 2022 e prejudicou cerca de 15 mil pessoas. Outras 5 foram condenadas com penas que variam entre 11 e 48 anos de prisão. O Sheik não poderá recorrer em liberdade, pois está preso desde o início de agosto por ter descumprido medidas judiciais e, mesmo sob julgamento, continuou a cometer fraudes. O Tribunal de Justiça de São Paulo manteve a indenização para uma mulher que foi abandonada pelo marido dias depois do casamento, com todas as dívidas da cerimônia. Quem explica é a repórter Manuela Borges. A mulher entrou na justiça porque, segundo ela, incentivada pelo então noivo, fez um empréstimo no banco para pagar a cerimônia de casamento. Só que 6 dias depois da festa, logo após a lua de mel, o homem decidiu acabar com o relacionamento. Para a justiça, a mulher merece ser ressarcida pelo sofrimento e angústia impostos não só pelo fim do matrimônio, mas também pelas despesas deixadas para trás. O Tribunal de Justiça de São Paulo manteve a decisão da Vara Única de Guararema no estado. Os desembargadores entenderam que o homem não apresentou nenhum documento comprovando que havia dividido os gastos com o matrimônio e foi condenado a pagar R$30 mil por danos materiais e outros R$20 mil por danos morais. Em Rondonópolis, Mato Grosso, menores em conflito com a lei participaram de um mutirão de limpeza do Ribeirão Arareal. Quem acompanhou foi a repórter Eli Cristina Azevedo.
A comarca de Rondonópolis, por meio da Vara Especializada da Infância e Juventude e parceiros, realizaram a campanha Opção pela Vida. Adolescentes em cumprimento de medidas socioeducativas participaram do 10º mutirão de limpeza do projeto O Rio é Nosso. Entre as atividades, participaram também de palestras, trilha ecológica e visita ao abrigo de animais de Rondonópolis. É uma forma de nós incluirmos eles novamente de onde eles nunca deveriam ter saído, né? Que é a nossa sociedade, porque eles são parte de nós, eles fazem e voltarão para o nosso meio. Então tem que voltar melhor do que ali entraram. E nada como respirar, trabalhar, se sentir útil nesse momento é muito importante. E realmente, além de conscientização, é preparar a futura geração. A gente tem que conscientizar eles e que eles estejam preparados, conscientes do que eles fazem com a natureza, conscientes que os recursos naturais eles são finitos, né? Para que possam melhorar até a condição do planeta para as gerações vindouras. Lembrar que todo dia é uma oportunidade de fazer diferente pelo meio ambiente, né? Por cada um de nós. E associando isso à semana de socialização dos meninos do socioeducativo, para que eles tenham a oportunidade também de presenciar essa reunião pelo bem. Amanhã é Dia das Crianças e hoje nós vamos mostrar uma reportagem especial sobre crianças refugiadas. Elas enfrentam muitos desafios, mas aqui no nosso país têm acesso a direitos e serviços sociais como cidadãos brasileiros. A repórter Carolina Chaves esteve em uma comunidade pertinho de Brasília e mostra pra gente. Acompanhe. Elas são venezuelanas. Chegaram ao nosso país com as famílias em busca de melhores condições de vida. Hoje, no Brasil, 40% dos refugiados são crianças e mais da metade vivem em situação de extrema vulnerabilidade, o que contraria a Convenção sobre os Direitos da Criança, elaborada pela Assembleia Geral da ONU em novembro de 1890. O primeiro documento da história a afirmar um compromisso para proteger e assegurar o exercício pleno da dignidade humana. No primeiro momento em que essas pessoas, esses grupos familiares chegam aqui, passam por uma análise muito detalhada, criteriosa da composição desse grupo familiar. Primeiro, para identificar se essas crianças estão separadas ou desacompanhadas, quer dizer, né, se estão vindo com alguém, um adulto responsável, ou alguém do grupo familiar estendido cuidando, mas também para identificar se elas precisam de uma assistência material imediata, uma entrega de fralda, alimento, referenciamento para questões de saúde. Então, esse também é um ponto que nos chamou muita atenção, né, na análise desse grupo familiar. Para além disso, acolhimento institucional, se necessário, acolhimentos que atendam grupos familiares e inserção na escola. Estima-se que mais da metade de todas as crianças refugiadas no mundo não estudam. Isso representa 7 milhões de crianças. No Distrito Federal, esta escola pública, que fica no núcleo rural Café Sem Troco, a poucos quilômetros de Brasília, oferece a elas alimentação, assistência de saúde e educação. Nesta sala estão sendo alfabetizados 30 alunos da comunidade indígena Uaral Coromoto da Venezuela. A professora ministra aula em espanhol e com a ajuda do cacique que traduz algumas palavras para a língua nativa. Aqui tem alunos entre 6 e 18 anos de idade que compartilham a mesma sala e história de vida. Ismênia é mãe de 2 alunos. Ela trabalha de forma voluntária na escola. Antes de vir para cá, ela e a família passaram por Pacaraima, em Roraima, Manaus, Amazonas e Porto Velho, em Rondônia. Ela relembra como era a vida na Venezuela. Quando uno fala na Venezuela é triste. Ela não tinha muito alimento. Ela não estudava na Venezuela. Qual o nome da nossa escola? Cococuta. Escola. Maria Janerandra ensina os alunos indígenas venezuelanos desde fevereiro do ano passado. E ela diz que a experiência tem sido um aprendizado para a vida. Eu aprendi a valorizar coisas que eu jamais valorizei, por exemplo,
comida, é uma coisa tão banal na nossa vida, a gente nasce tem comida, a gente cresce tem comida e sempre a gente tem comida, né? Então eu valorizei muito mais a comida porque basicamente todos os meus alunos passaram fome. Valorizei mais as pessoas porque eles perderam muita gente nessa trajetória, então perderam tios, primos, irmãos e o financeiro deixou de ter tanto valor e eles são pessoas tão felizes. Você vai ver, eles sempre estão rindo, você não vê crianças remungando, você não vê crianças reclamando. Eles não reclamam, eles são tão gratos por tudo que tem que eu aprendi a ser grato por tudo que eu tenho. A seguir, STF valida decreto que alterou alíquotas do PIS/PASEP e da COFINS de pessoas jurídicas que financiam gastos com trabalhadores e programas sociais. E ainda, a audiência pública promovida pelo Judiciário Gaúcho debate direitos e desafios das pessoas em situação de vulnerabilidade e da comunidade LGBTQIA+. Voltamos já. Por maioria, o STF reconheceu a validade de um decreto que alterou alíquotas do PIS/PASEP e da COFINS, aqueles tributos cobrados de pessoas jurídicas e que financiam gastos com trabalhadores e programas sociais. O entendimento do plenário virtual sobre o caso é de que houve apenas a retomada de um percentual que estava em vigor desde 2015. Quem traz os detalhes é o repórter Pablo Lemos. A discussão foi levantada pela Associação Brasileira da Indústria de Máquinas e Equipamentos. Ela defende que as mudanças nos percentuais do PIS/PASEP e da COFINS violam um princípio constitucional que exige um prazo de 90 dias para efetivar alterações tributárias. Os tributos em questão financiam, por exemplo, gastos com seguro-desemprego aos trabalhadores, além de programas ligados à Previdência Social, e são cobrados das receitas financeiras de pessoas jurídicas. O decreto questionado pela associação é de janeiro de 2023 e restabeleceu a vigência de um decreto de 2015, alterando as alíquotas dos impostos. Com isso, os percentuais do PIS/PASEP passaram de 0,33% para 0,65% e da COFINS de 2% para 4%. O relator do caso aqui no Supremo Tribunal Federal é o ministro Cristiano Zanin. Ele entendeu que o decreto não representa aumento do tributo, mas sim a retomada de uma alíquota que já estava em vigor desde 2015. Para ele, não há como dizer que o contribuinte foi pego desprevenido quanto às alíquotas aplicáveis à situação regida pelo decreto anterior. E que, por esse motivo, o decreto de 2023 não violou os princípios da segurança jurídica e da não surpresa, uma vez que o contribuinte já experimentava desde 2015 a incidência das alíquotas de 0,65% e de 4%. O ministro Cristiano Zanin acrescentou que a alteração na alíquota também não violou nenhuma regra tributária prevista na Constituição. O entendimento dele sobre o assunto foi acompanhado pela maioria no plenário. O julgamento desse caso está previsto para terminar até o fim da noite de hoje. O Ministério Público Federal entrou com um pedido para que o Instituto Federal de Sergipe passe a aceitar documentos digitais em concursos públicos. Márcio Fontinelli tem mais informações. Em uma recomendação encaminhada à reitoria do Instituto Federal de Sergipe, o Ministério Público Federal alertou sobre o fato da instituição não estar aceitando documentos digitais durante o processo do concurso interno para professores. Com o argumento de que não tinha equipamentos para escanear o QR Code, em julho, a entidade pública impediu um professor de fazer as provas de admissão porque ele apresentou a CNH digital. Dando prazo de 30 dias para que a instituição se manifeste sobre a recomendação, o MPF reforçou que a prática fere a Lei 10.977, de 2022. O Superior Tribunal de Justiça decidiu que, se o sistema eletrônico da Justiça ficar indisponível, o relatório pode ser juntado após a interposição de recurso. Os detalhes com a repórter Marina Campos.
No STJ, a petição eletrônica pode ser feita todos os dias, inclusive aos finais de semana e feriados. Em tribunais de todo o país, os processos também têm se tornado cada vez mais digitais e facilitam diversas etapas da tramitação. Mas quando o sistema eletrônico do Judiciário ficar indisponível no último dia do prazo recursal, será possível apresentar um relatório emitido pelo tribunal para provar que o atraso do recurso não foi culpa da parte e o prazo ser prorrogado para o dia útil seguinte. A decisão foi tomada pela segunda sessão no julgamento de embargos de divergência e resolveu o conflito de interpretações entre as duas turmas de direito privado do tribunal. Nos embargos, a parte questionou o julgamento em que a quarta turma considerou seu agravo interno intempestivo, pelo fato de o relatório de indisponibilidade do sistema não ter sido apresentado no ato de interposição do recurso. O recorrente apontou 2 acórdãos da terceira turma com entendimento diferente, no sentido de que a comprovação da indisponibilidade pode ser feita posteriormente. A relatora dos embargos de divergência, a ministra Nancy Andrighi, afirmou que a indisponibilidade do sistema no último dia do prazo recursal adia automaticamente o vencimento do prazo para o primeiro dia útil seguinte à solução do problema. De acordo com a ministra, o artigo 10 da Resolução 185 do Conselho Nacional de Justiça determina que o relatório de interrupções, documento hábil para comprovar a instabilidade do sistema, seja disponibilizado no site do tribunal. Mas por questões técnicas, nem sempre o relatório está disponível no tempo recomendado, isto é, até às 12 horas do dia seguinte à indisponibilidade. No Rio Grande do Sul, uma audiência pública organizada pela Corregedoria-Geral da Justiça debateu direitos e desafios das pessoas em situação de vulnerabilidade da comunidade LGBTQIA+. A drag queen Cassandra Calabouço abriu o evento fazendo uma performance no auditório, interpretando a música Indestrutível de Pablo Vittar. Ao subir no palco, ela demonstrou toda a sua emoção ao falar da importância do evento. O presidente do Tribunal de Justiça, desembargador Alberto Delgado Neto, destacou que o judiciário está cada vez mais inserido no combate ao preconceito e à discriminação. Não podemos permitir qualquer tipo de violência, discriminação, ódio, intolerância, porque todos, absolutamente todos, são iguais perante a lei. Segundo a desembargadora Jane Maria Keller Vidal, coordenadora da Ouvidoria da Mulher, das pessoas LGBTQIAPN+, e das pessoas em vulnerabilidade, destacou que o Brasil ainda é um país que possui agressores e abusadores e que a violência de todos os tipos ainda tem altos índices. O Brasil, infelizmente, é um país ainda de abusadores, de agressores, de violentadores sexuais e de gênero. E os desafios são exatamente nós conseguirmos diminuir, retroceder e mudar a cultura social para o respeito e a plena igualdade para todas as pessoas. Para a desembargadora Fabiane Breton Baiste, corregedora-geral da Justiça, a ideia da audiência pública foi de dar espaço para estas pessoas. A nossa ideia foi oportunizar esse espaço, um espaço que na verdade é um espaço de acolhimento, de escuta, e a gente também pretende ter as resolutividades, que são os desdobramentos que a audiência pública pode ter. Quem sabe a gente chegue num mundo melhor, numa sociedade mais inclusiva, mais respeitosa, mais amorosa. O Tribunal de Justiça de Alagoas premiou instituições que ajudaram o judiciário em projetos para a reinserção social de presos que deixam o sistema carcerário. Repórter Lídia Lemos tem as informações. 5 instituições e uma empresa receberam o selo do projeto Começar de Novo, uma iniciativa do Conselho Nacional de Justiça, que vem sendo desenvolvida pelo Tribunal de Justiça de Alagoas. Agradecimento a 6 grandes figuras do Estado de Alagoas que têm ajudado muito nessa ressocialização, nessa possibilidade do apenado ter uma segunda chance. É o projeto Começar de Novo, tendo uma execução perfeita no âmbito do Estado de Alagoas.
Falando em nome dos agraciados, o presidente da Federação das Indústrias, José Carlos Lira, destacou a importância social da parceria. Todo preso um dia volta para a sua vida normal, para a sociedade. E se ele não tiver a oportunidade de melhorar, de conseguir uma profissão, ele vai voltar para o crime. Então essa parceria eu acho que é uma coisa fundamental para a vida dos aprisionados. Na ocasião, houve ainda a assinatura de termo de cooperação entre as empresas e o projeto Começar de Novo. Nós vamos estar trabalhando a inserção do reeducando do egresso do sistema prisional no semiaberto e no aberto no mercado de trabalho e bem como capacitando ele. Então, dando a possibilidade, dando as condições para que essa pessoa que cometeu seu ilícito, pagou sua pena, teve a progressão de pena, ele tenha condições de ser reinserido na sociedade de forma digna. A seguir, Justiça concede ao militar a garantia de permanecer no local onde é lotado para cuidar do filho autista. E ainda as decisões do Superior Tribunal de Justiça envolvendo sequestro internacional de crianças. A gente mostra já já. A Justiça concedeu a um militar a garantia de permanecer no local onde é lotado para cuidar do filho autista. Repórter William Nascimento. Militar da Força Aérea Brasileira, lotado em Brasília, garantiu o direito de permanecer na capital federal para dar continuidade ao tratamento do filho diagnosticado com transtorno do espectro autista. De acordo com o processo, mesmo após ter tomado ciência da condição do filho do militar, o comando da aeronáutica determinou sua movimentação para o estado do Rio de Janeiro. Ao analisar o recurso da União, o relator juiz federal convocado Fausto Mendanha Gonzaga destacou que a movimentação dos militares é uma das características específicas da carreira, não possuindo o militar, a princípio, a garantia de servir em determinada localidade ou escolher o local onde exercerá sua atividade. Mas, segundo o magistrado, ocorrem situações nas quais a Justiça Militar concilia o interesse público com os interesses individuais, o que inclui a conveniência familiar e questões relacionadas à saúde. Ainda para o relator, tanto o afastamento do menor do pai quanto dos demais parentes da equipe multidisciplinar responsável pelos seus cuidados certamente colocaria em risco a saúde mental da criança. No mês em que se comemora o Dia das Crianças, um crime que vitimiza meninos e meninas no mundo inteiro continua no foco do Poder Judiciário: o sequestro internacional. O Superior Tribunal de Justiça tem decisões para proteger as crianças neste contexto. Veja na reportagem especial de Jafer Araújo. Ele colocou como se eu tivesse sequestrado meu filho e eu tivesse fugido com ele para Portugal. Tomei a decisão de voltar para o Brasil para mim não perder a guarda do meu filho. Maísa Vicente foi morar em Portugal com o marido e 2 filhos. Ao longo da convivência, sofreu violência doméstica e, em uma viagem em família para a Suíça, resolveu fugir com as crianças. O que ela não esperava era que o ex-marido iria acioná-la para ter a guarda dos filhos com base na Convenção de Haia, um tratado assinado por 103 países com o objetivo de facilitar a cooperação entre eles em casos de subtração internacional de menores. Na prática, essa cooperação internacional visa superar as dificuldades criadas pelos diferentes sistemas judiciais, garantindo assim que as crianças subtraídas sejam devolvidas ao país de residência habitual o mais rápido possível. O Brasil ratificou a convenção no início dos anos 2000. Aqui, a terminologia adotada foi sequestro. Apesar disso, os casos não são enquadrados como crime. Eles envolvem crianças e adolescentes de até 16 anos levados por um dos pais para outro local sem a autorização do parceiro ou de quem é o responsável legal pelo menor. A permanência dessa criança por mais tempo que o previsto em autorização de viagem sem o consentimento do outro genitor também pode ser interpretado como uma subtração internacional. Mas houve uma mudança de contexto importante desde que a convenção foi idealizada.
o que gera desafios na interpretação do tratado. No contexto de mulheres brasileiras, é uma convenção que está sendo instrumentalizada contra a mulher. Porque as mulheres estão sentindo necessidade de abandonar tudo que elas têm para poder estar em segurança. Quando a subtração do menor é registrada, cabe à autoridade central de cada país receber e enviar pedidos de cooperação jurídica internacional para o retorno da criança ao local de residência habitual. Aqui no Brasil, o órgão responsável é a CAF, a Autoridade Central Administrativa Federal, vinculada ao Ministério da Justiça. De acordo com a pasta, em agosto de 2024, tramitavam na CAF 199 casos de subtração internacional. 113 eram passivos, ou seja, quando as crianças foram trazidas para o Brasil de outros países. 86 notificações foram ativas, que é quando crianças são levadas para o exterior. Em ambos, Estados Unidos e Portugal apresentam o maior número de casos abertos. Segundo o Ministério da Justiça e Segurança Pública, tanto nos casos ativos quanto passivos, as mães são apontadas, na maioria das vezes, como a parte requerida. A Advocacia Geral da União é responsável por ajuizar ações para a restituição de crianças ao país de origem e registra que metade dos casos acionados envolve violência doméstica. Normalmente, o que acontecia? O poder econômico estava com o pai. E o que poderia acontecer? Em sentido de vingança daquela mãe, ele sequestrava a criança. Toda a convenção foi pensada nesse tipo de situação. Essa violência que ocorre em âmbito doméstico, né? Muitas vezes é difícil provar, né? Na situação brasileira, existem elementos, o direito brasileiro hoje já fornece elementos para apreciar esse tipo de questões. Mas mundo afora não ocorre da mesma maneira. O Superior Tribunal de Justiça tem jurisprudência para garantir a proteção da criança nesse novo cenário. A primeira turma do STJ julgou, interpretando o artigo 13 da Convenção de Haia, que o pedido de retorno imediato da criança retida em outro país pode ser indeferido se o menor estiver adaptado ao novo meio e manifestar desejo de não regressar ao domicílio no estrangeiro. Em outra decisão, a segunda turma julgou que a responsabilidade por provar a existência de exceções que justifiquem a permanência do menor no país cabe a quem se opõe ao retorno. O STJ ainda afirmou na primeira turma que se o país de origem da criança conceder a guarda a quem ficou com o menor em um suposto caso de subtração internacional, a devolução do menor não será mais necessária. A influência da violência doméstica no retorno de crianças ao país de origem, com base na Convenção de Haia, também é alvo da ação direta de inconstitucionalidade de número 7.686, que será julgada pelo Supremo Tribunal Federal. A ação pede que a repatriação seja barrada pelo Estado brasileiro se houve suspeita de violência doméstica, mesmo que a criança não seja vítima direta. No próximo bloco, a gente mostra a visita do Tribunal Regional Federal da 6ª Região à Universidade Federal de Juiz de Fora. A iniciativa do Judiciário de Rondônia para levar mais alegria às crianças e adolescentes que vivem em unidades de acolhimento institucional e familiar. Voltamos a instantes. Servidores do Judiciário de Mato Grosso têm a oportunidade de cuidar da saúde com muita informação e atividades. Tem até um programa voltado exclusivamente para prevenir e combater a obesidade. A Organização Mundial da Saúde considera a obesidade uma epidemia global. Aqui no Brasil, o Ministério da Saúde verificou que a condição atingiu quase 7 milhões de pessoas em 2022. A tendência é que os números cresçam. O diagnóstico da obesidade é feito através da avaliação do estado nutricional do paciente e do cálculo do índice de massa corporal, o IMC. Mas o risco não está no peso elevado, e sim no que pode vir junto com ele. Ela é fator de risco para uma série de outras doenças, né? E de enfermidades. Por exemplo, com a obesidade vem a hipertensão arterial, vem a diabetes,
a dislipidemia, que é o excesso das gorduras no sangue, como colesterol, como triglicerídeo, e com isso aumenta a probabilidade de desenvolver doenças cardiovasculares e cerebrovasculares. A obesidade é uma doença multifatorial e complexa. Não é uma questão só de fechar a boca, como muitos dizem. Envolve o corpo, hábitos e também a mente. A Gincana da Saúde é uma iniciativa do Departamento de Saúde do Tribunal de Justiça para ajudar os servidores e servidoras a iniciarem um estilo de vida mais saudável. Isso aí incentiva bastante, porque você vai vendo a progressão daquilo que você está perdendo e daquilo que você está ganhando de saúde. Eu estou perdendo medidas, eu já comecei a melhorar a minha pressão, né? A pressão estava muito alta, agora já baixou. Vamos agora ver como foi a visita do Tribunal Regional Federal da 6ª Região à Universidade Federal de Juiz de Fora. Durante o encontro foram discutidas possíveis parcerias e explorados espaços que são referência em ciência e educação. Os detalhes com a repórter Vera Carpes. O presidente do Tribunal Regional Federal da 6ª Região, desembargador Valisney Oliveira, visitou a Universidade Federal de Juiz de Fora, onde foi recebido pela reitora Girlene Alves. O objetivo da visita foi propor possíveis parcerias entre o tribunal e a universidade. Eu tinha muita curiosidade de vir aqui na Universidade Federal de Juiz de Fora, que é muito reconhecida nacionalmente, e fiquei maravilhado aqui com a conversa, com a reunião que nós tivemos com a magnífica reitora, e nós já desenhamos alguns pontos possíveis de interrelacionamentos e dessa ajuda mútua que pode ser, desse campo vasto que é a universidade e também o que a Justiça Federal pode contribuir. Foi mais do que uma visita de cortesia, mas um aceno muito claro de como a universidade e o tribunal podem acertar estratégias de cooperação que possam melhorar a vida do cidadão e da cidadã brasileira. Com mais de 100 anos de história, a Universidade Federal de Juiz de Fora é reconhecida nacionalmente pela excelência de seus cursos. Um dos destaques da visita institucional foi o Centro de Ciências. O espaço abriga exposições permanentes e atrações, como o planetário e o observatório astronômico. Uma visita ao Centro de Ciências é um mergulho no conhecimento de matemática, química e astronomia. O ponto alto da visita é este telescópio gigante. Daqui dá para ver o céu noturno de Juiz de Fora. Eles já se encantam pelo prédio, pela localização e por tudo que tem aqui dentro. Nós temos aqui 2 museus, 9 exposições, né? Um planetário muito bem instalado e com equipamentos muito bons, né? de fazer essa imersão dentro de um planetário. E temos a grata satisfação também de ter um observatório com bons telescópios e que as pessoas ficam maravilhadas quando conseguem visualizar lá a Lua de pertinho, ou então Saturno, um outro planeta, ou mesmo uma estrela distante aí. E nesta véspera do Dia das Crianças, a Corregedoria do Tribunal de Justiça de Rondônia lançou o projeto Apadrinhe uma Cartinha. A iniciativa é para levar mais alegria às crianças e adolescentes que vivem em unidades de acolhimento institucional e familiar. Veja na reportagem de Ana Carolina. As próprias crianças escreveram as cartinhas, algumas até desenharam o brinquedo que desejam. E foi assim, lendo essas mensagens, que magistrados, servidores e demais colaboradores do TJRO escolheram uma para apadrinhar. Entre os pedidos, brinquedos, material escolar e até mesmo creme de cabelo. Ao todo, 88 cartinhas foram adotadas. Cada apadrinhamento se transforma em um gesto de amor. Um momento desse ajuda muito, né? Não vai resolver a vida delas, mas vai ajudar elas a passarem por esse momento, né? Saber que elas também são olhadas, são queridas, né? Que elas podem ter um futuro melhor. Aqui na Corregedoria, os presentes foram armazenados. Dá só uma olhada na quantidade de brinquedos que foram arrecadados.
sinal que a solidariedade e empatia está em alta entre servidores e magistrados. Muita gente para ajudar a carregar os pacotes. Mãos solidárias, levando amor em forma de brinquedo, que são distribuídos em 5 unidades de acolhimentos da capital. Na chegada, as emoções transbordam. Crianças, eu sei que os brinquedos não vai substituir a família, mas quando uma criança chega aqui na unidade, ela procura o brinquedo e vai dormir, e à noite ela fala assim: tia, mas amanhã eu posso acordar cedo para me brincar novamente? E como é importante o brinquedo para a criança. Então, desde já eu quero agradecer de coração. Eu amei o meu presente, pedi um kit da Scala e eu amo os cremes da Scala. É muito bom pro meu cabelo. E aí, vai usar bastante? Vou mesmo. Hidratar sempre o cabelo é sempre bom. Estamos aqui proporcionando um momento de alegria, engrandecendo os nossos corações com o sorriso de cada criança na entrega desses presentes. E a gente convida todos vocês para que doem um pouco do seu amor, doem um abraço, doem um presente nesse dia tão importante que é o Dia das Crianças. Lembrando que a Rede de Proteção, ela está aqui para garantir à criança o direito de ser criança. E é muito bom poder ver, pelo menos hoje, essas crianças sorrindo, se divertindo, sendo um pouco criança. A sensação de poder vir aqui, entregar um brinquedo, ver um sorriso no rosto de uma criança, não tem preço. Neste ano de 2024, muitas crianças e adolescentes ainda estão para adoção. Se você quer adotar ou conhece alguém que queira, procure o Juizado da Infância e Juventude de sua cidade para obter mais informações. E o Superior Tribunal de Justiça também preparou uma surpresa especial para os pequenos. A Secretaria de Comunicação Social disponibilizou o vídeo institucional Conheça o STJ, voltado para crianças e adolescentes, apresentando de forma didática, lúdica e acessível o funcionamento do Tribunal da Cidadania e a relevância na vida dos brasileiros. Acompanhe o convite da repórter Samanta Peçanha. E aí, galerinha, seja bem-vindo ao Superior Tribunal de Justiça. Eu sou a Samanta e vou contar para vocês um pouquinho do funcionamento desta casa. O STJ é parte integrante do Judiciário, um dos 3 poderes da República. Você já ouviu falar nesses poderes? Não? Então, vem comigo. Como você viu aí, o vídeo completo está disponível no canal do STJ no YouTube. Escolas públicas e particulares também podem utilizar o vídeo em atividades educativas, permitindo que o material chegue a um público ainda maior, reforçando o papel do STJ na promoção da cidadania e da educação jurídica dos jovens. Esta edição do Jornal da Justiça fica por aqui. Uma boa noite, um excelente fim de semana para você.